Olá, board game do canal BGG2, meu nome é Thiago Salles e no overview de hoje eu vou estar falando um pouquinho sobre o jogo Gizmos, que acabou de ser lançado aqui no Brasil pela editora Galápagos e que é um jogo para 2 a 4 jogadores com duração média das partidas aí de 40 a 50 minutos. No Gizmos, os jogadores vão assumir o papel de mentes brilhantes que estão participando de uma feira de ciências e eles vão tentar produzir a engenhoca mais eficiente possível. É um jogo que tem a mecânica principal com a seleção de cartas e vamos lá para a mesa para poder mostrar como é que o jogo funciona e depois eu retorno com as minhas considerações finais. O Gizmos vai ficar montado na mesa mais ou menos dessa forma aqui. Nessa parte superior que tem as cartas é o painel de projetos, é onde os jogadores vão estar selecionando as engenhocas para poder estar construindo. Essa parte inferior aqui é o painel do jogador, é onde os jogadores vão estar colocando as suas engenhocas e ele também tem aqui um indicador com algumas informações. Esse indicador aqui é o status inicial da partida do jogador, então ele fala que cada jogador vai poder reservar até 5 bolinhas de energia nesse círculo aqui, vai poder arquivar até um projeto, que é simplesmente você reservar uma das engenhocas para você estar construindo futuramente, e ele vai poder sacar até 3 cartas quando ele realizar a ação de pesquisa. Lembrando que todos esses status você pode ir incrementando ele, aumentando os valores conforme o decorrer da partida. Esse espaço aqui é o espaço reservado para você colocar as cartas de engenhocas que fazem conversão de energia. Por exemplo, essa carta aqui, se você construir essa carta, ela vai ficar aqui. Você sempre vai olhar que o ícone, né, esse ícone aqui é o mesmo do conversor, então essa carta vai ser construída nessa área aqui. E aí, a partir desse momento, você vai poder converter uma bolinha vermelha em uma bolinha qualquer quando você for construir uma nova engenhoca. Essa seção aqui é a seção das cartas que tem o símbolo de arquivar. Você vai colocando aqui embaixo, você já começa com essa carta inicial. Essa seção aqui vai ficar as cartas que tem o símbolo de selecionar com essa mãozinha. Aqui a da ferramenta, que é de construir. E aqui o da lupinha, que é de pesquisar. Então você vai construindo as cartas nas suas seções. Além disso, essas 4 seções aqui têm o mesmo nome das 4 ações possíveis que o jogador pode realizar no seu turno, sendo que ele realiza apenas uma. Então você pode realizar a ação de arquivar, de selecionar uma energia, de construir uma carta ou então de pesquisar. A ação de arquivar é simplesmente o jogador selecionar uma dessas cartas aqui do painel e reservar para ele construir futuramente. Por exemplo, colocando aqui. A ação de selecionar uma energia é o jogador poder vir aqui e escolher uma dessas 6 bolinhas que estão aparecendo no dispensador de energia. Então vamos dizer que ele selecionasse essa bolinha aqui e colocasse aqui na sua reserva de energia. A ação de construir é você construir ou uma carta que está aqui no seu arquivo reservado, pagando o seu custo. Essa carta aqui, por exemplo, ela precisa pagar uma energia azul, que a gente já tem aqui, para poder ser construída. Ou então você pode construir diretamente uma carta que esteja aqui aparecendo. Nesse caso aqui, essa carta aqui, apesar de ser azul, ela tem um custo de nível 3, então eu não conseguiria construir. Mas vamos dizer que se eu tivesse construído essa carta aqui, pagando o custo, eu pagaria essa bolinha, botaria aqui para dentro, e aí olharia aqui o símbolo dela. Tá vendo como ela tem esse símbolo mais? Então eu colocaria aqui e estaria aumentando meu status inicial. Nesse caso aqui eu estaria aumentando a minha quantidade de bolinhas, poderia reservar até 6 agora, e quando eu for arquivar, eu posso arquivar mais de uma carta. Eu posso aqui colocar mais de uma carta arquivada. Por último, aqui tem a ação de pesquisar. A ação de pesquisar me permite selecionar um desses decks aqui, e do deck que eu selecionar, eu vou sacar a quantidade de cartas que estiver indicando aqui no meu status. Nesse caso aqui, 3 cartas. Então, eu vou escolher aqui, ó, por exemplo, no nível 2, sacar 3 cartas. E aí, dessas 3 cartas que eu saquei, eu vou olhar essas cartas, os efeitos dela, e eu posso escolher construir uma carta diretamente, se eu puder construir, e já descer aqui no meu painel de jogador. Eu posso arquivar uma dessas cartas, para reservar para construir futuramente. Ou então, se eu não quiser nenhuma dessas duas ações, eu posso simplesmente devolver essas cartas aqui para o fundo aqui do deck. Então, explicadas as 4 ações básicas do jogo, vamos realizar então uma sucessão de turnos do mesmo jogador para vocês entenderem a parte mais gostosa do jogo, que é combinar as cartas para realizar combos cada vez mais fortes
para você conseguir marcar cada vez mais pontos ao longo da partida. Então, o jogador no início da partida, ele já começa com essa carta aqui construída, e essa carta aqui indica o seguinte: toda vez que eu arquivar um projeto, eu vou poder sacar uma bolinha sem ver aqui do dispensador e colocar na minha reserva aqui de energia. Então eu já vou tentar fazer isso para poder ganhar uma bolinha de energia e reservar um projeto que eu queira muito. Eu vou selecionar esse projeto aqui, porque esse projeto aqui também vai te dar algum benefício se eu arquivar um projeto futuramente. Então, imagina que essa ação aqui de arquivar vai ficar mais forte. Vou reservar essa carta aqui, vou colocar aqui, e aí eu vou ativar esse efeito. Vou vir aqui e vou torcer para poder sortear uma bolinha vermelha. E olha só, vem uma bolinha vermelha, que é justamente o custo dessa carta aqui. Então, no meu próximo turno, eu já vou poder construir essa carta, o que é bastante legal. Então, eu agora reponho aqui a carta e passo o turno para o próximo jogador. Mas como a gente está aqui realizando turnos sucessivos do mesmo jogador, a gente já vai construir aqui agora essa carta. Pega assim a bolinha aqui e devolve para o dispenser. E a gente vai colocar aqui, né, na mesma seção aqui que tem o ícone do arquivamento. E aí passa o seu turno. Voltando ao seu turno, a gente vai tentar agora realizar essa ação de arquivar, que a gente preparou ela aqui, deixou ela mais forte, porque vai permitir que eu pegue uma bolinha aqui fechada, e eu vou também poder pegar uma bolinha aberta dessas que estão aqui disponíveis. Então eu já vou pensar num próximo combo e vou selecionar essa carta aqui para arquivar, que vai indicar que toda vez que eu construir uma carta do tipo azul, eu vou poder ganhar um ponto de vitória. Já estou pensando nos pontos para o final da partida. Vou colocar aqui, vou reservar, e vou vir aqui e vou trigar todas as ações que acontecem quando eu faço um arquivamento, que é pegar uma bolinha aqui fechada, vou pegar aqui e olha só, peguei uma bolinha amarela, hein, que sorte, hein, não sei não, tô achando que essa sorte está manipulada. E vou vir aqui e vou pegar agora uma bolinha vermelha, eu posso escolher aqui uma qualquer, então vou escolher essa vermelha, vou deixar aqui. Eu abro aqui uma nova carta e passa-se o turno. Retornando o turno desse jogador, eu agora vou construir essa carta aqui, né? E vou pagar aqui o custo da bolinha amarela, que é uma bolinha. E aí eu vou olhar aqui o ícone dela, que é da chavinha de fenda, e vou colocar aqui na seção de chavinha de fenda. Tá ok? E aí passa-se o turno do jogador. Voltando ao turno do jogador, ele não possui nenhuma carta aqui reservada para construir, e aí possui apenas uma energia vermelha. Como eu não estou visualizando aqui nenhuma carta interessante, eu vou realizar a ação de pesquisar, que é sacar 3 cartas de uma dessas pilhas aqui e tentar torcer para vir um projeto bom para poder conseguir construir ou reservar. Então eu vou pegar aqui 3 cartas, vou olhar essas 3 cartas aqui, veio carta que te dá benefício para quando você construir um tipo específico, né? Essa aqui, se eu construir uma carta azul, vai me dar a possibilidade de selecionar mais uma bolinha de energia. Se eu construir uma amarela, ganho um ponto de vitória. E se eu construir uma vermelha, me dá um ponto de vitória. Eu já tenho aqui uma carta nessa seção que toda vez que eu construir uma carta azul, eu ganho um ponto de vitória. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar essa carta aqui, porque aí quando eu construir uma carta azul, eu vou, além de ganhar um ponto de vitória, vou poder selecionar mais uma bolinha. Vou reservar, vou colocar ela aqui. Essas 2 outras cartas eu coloco no fundo aqui do baralho. E agora que eu realizei a ação de arquivar, eu venho aqui e trigo essas ações. Pego uma bolinha aqui escondida. E olha só, peguei uma bolinha preta. Que legal. E posso agora selecionar uma bolinha aqui dessas que estão no dispenser. Vou selecionar aqui uma bolinha azul. Ok? E aí passa-se o turno. Voltando o turno para esse jogador aqui, ele agora já vai poder construir esta carta aqui, porque ela exige apenas uma energia preta, que o jogador já tem. Então ele vai colocar essa bolinha lá e já vai construir imediatamente essa bolinha aqui. Como não é uma carta azul, então ele não vai trigar nenhuma dessas ações. Passa-se a vez. Retornando ao turno desse jogador, eu, como não tenho nenhum projeto aqui reservado e quero utilizar minha ação de arquivar para poder ganhar mais bolinhas de energia, eu vou optar por escolher essa carta aqui para reservar. Porque ela é do tipo azul. Quando eu construir ela, eu vou trigar essas ações aqui. Então vou reservar ela, vou realizar essas ações aqui, vou selecionar aqui uma bolinha fechada e uma outra aqui aberta.
E aí termino meu turno. Retornando o turno desse jogador, agora a gente já pode construir essa carta aqui, que ela tem apenas o custo de uma bolinha azul. Ela vem aqui para a sua área, né, do status do jogador. Ele agora vai poder reservar até 6 energias e pode arquivar um projeto a mais. Gasta-se a sua energia. E agora a gente vai vir aqui, ó, e vai trigar essas ações, porque eu construí uma carta do tipo azul. Quando eu construir uma carta do tipo azul, eu ganho imediatamente um token aqui de ponto de vitória. Eu deixo aqui na minha área. E eu posso agora selecionar uma nova bolinha de energia. Vou selecionar aqui agora uma amarela. E vou colocar aqui na minha reserva e termina-se o meu turno. E o jogo vai se passar assim em várias rodadas. E aí vai chegar ao fim quando algum jogador conseguir construir aqui 16 cartas no seu painel de jogador. Ou então quando algum jogador conseguir construir 4 cartas do nível 3. Quando isso acontecer, você termina a rodada corrente para que todos os jogadores tenham a mesma quantidade de turnos. E ao final você vai fazer a soma dos pontos de vitória. Os pontos de vitória são os pontos que estão indicados aqui na carta. Você vai somar todos os pontos de vitória das suas cartas aqui no seu painel de jogador. E os tokens que você adquiriu ao longo da partida. O jogador que tiver mais pontos de vitória vence a partida. Bem, pessoal, esse daí foi o Gizmos. Ele é um jogo muito gostoso, você consegue apresentar aí para qualquer pessoa. O único porém dele é que na primeira partida, como as pessoas ainda não conhecem as cartas, não sabem muito bem como combar as ações, talvez ela vai jogar sem realizar ações muito eficientes. Mas depois da primeira partida, ele já sai com uma outra visão do jogo e já quer jogar novamente para poder tentar combar as cartas. E é muito gostoso quando você realiza os combos, porque ele me lembra muito o Dominion. Quando eu joguei o Domínio pelas primeiras vezes, em que eu conseguia ir realizando várias ações, às vezes jogava 7, 8, 10 cartas, eu ficava mega empolgado e já esperando a próxima rodada. E o Gizmos tem muito disso, né? Conforme você vai melhorando a sinergia entre as cartas, fazendo com que elas fiquem melhores, você vai ficando mais empolgado e já fica doido para chegar a sua vez novamente. E como ele é um jogo rápido, você consegue jogar várias partidas uma atrás da outra. A rejogabilidade do jogo, ela está justamente na questão das cartas, né? Muitas vezes nem todas as cartas vão ser compradas ao longo da partida, tem muita carta. No deck de nível 3, você seleciona uma quantidade de cartas e várias outras vão ficar fora da caixa. Apesar delas não serem cartas que são muito compradas ao longo da partida, isso também já garante um pouco a rejogabilidade do jogo. Tirando isso, não tem algo que aumente a rejogabilidade dele, então eu diria que é de uma rejogabilidade média. Ele tem a duração das partidas muito boa, você consegue jogar várias partidas uma atrás da outra, porque geralmente as partidas, quando tem muito AP, chega a 40, 50 minutos, mas a tendência é que conforme as pessoas forem jogando cada vez mais, as ações vão ficando mais rápidas e aí provavelmente as partidas devem ficar às vezes até de meia hora. A produção do jogo foi algo também que me agradou bastante, porque eles tiveram um capricho com vários componentes do jogo. Por exemplo, o dispensador das bolinhas de energia poderia muito bem ser uma sacola e ter apenas um display ali com 6 energias abertas que você pudesse selecionar. Mas não, eles fizeram toda aquela produção 3D que chama atenção na mesa, deixou ali como se fosse ali aquelas máquinas de bolinha que você retira aí nas lojinhas, né? E aí eu achei bem interessante eles terem tido esse cuidado, porque dá um flavor ao jogo. Eu tenho algumas considerações com relação à produção. Por exemplo, aquele painel do jogador, ele dobra ao meio e o meio dele é muito frágil. Como ele é uma peça muito estreita, você fica muitas vezes com medo de poder acabar rasgando e danificando o painel do jogador. Outro problema que eu senti também é que nem todos os componentes cabem no insert. Então algumas coisas você tem que guardar embaixo do insert. E aí você ficar toda hora retirando e colocando o insert, você vai acabar ou danificando o insert ou a caixa do jogo. Outro ponto negativo também é com relação ao tamanho das cartas. Eu não sei por que diabos eles colocaram o tamanho da carta de 67 por 67. Fazia as cartas 70 por 70, que já tem sleeve pronto, você poderia comprar, eslivar o seu jogo e deixar ele protegido. Mas não, usaram um tamanho menor. Então você tem que acabar mandando customizar um sleeve se você quiser proteger as cartas do jogo. Mas tirando esses detalhes, o jogo em geral está com uma produção muito boa, uma arte de encher os olhos, e quando você coloca o jogo na mesa, ele tem uma presença muito legal. No geral, eu gostei bastante do Gizmos. Eu acho que jogadores que tiveram a oportunidade de jogar jogos já lançados aqui no Brasil, como o Splendor e o Century Spice Road,
até mesmo o domínio, vão gostar bastante dessa pegada do Gizmos, que é de você fazer as ações cada vez mais combadas para você conseguir fazer mais coisas. Então é fenomenal, recomendo bastante. Eu acredito que ele atende muito bem ao público, tanto heavy game quanto ao público mais de entrada, como o pessoal que está chegando no hobby, porque ele é um jogo simples de você pegar as regras. Agora a malícia de você dominar o jogo, de fazer ações cada vez melhores, aí com o tempo você vai pegando, mas essa curva de aprendizado é muito gostosa de uma partida após a outra. Então o Gizmos é um ótimo jogo e por isso ele vai ficar aqui com o selo prata da BGG2. Se você tiver a oportunidade, não deixe de conhecer esse ótimo jogo. Eu vou ficando por aqui e até a próxima. Fui!